Todas as noites, não importa o tempo, algo anda pela nossa rua assobiando baixinho. Você só pode ouvir se estiver na sala ou na cozinha quando eles passam, e sempre começa exatamente às 3h03. O som começa fraco, em algum lugar perto do início da pista, perto da casa dos Carson. Estamos no meio da rua, então o assobio passa por nós antes de desaparecer na direção do beco sem saída. Quando eu era mais jovem, minha irmã e eu íamos furtivamente para a cozinha algumas noites para ouvir. A mamãe e o papai não gostavam disso e a gente ia se dar muito mal se eles nos encontrassem por aí. Mas eles nunca foram muito duros conosco, pois sempre seguimos a única grande regra: não tente olhar para o que estava assobiando. Meu bairro é um lugar engraçado. Eu moro aqui desde os 6 anos e adoro isso. As casas são pequenas, mas bem cuidadas. Quintais de bom tamanho. Muitos lugares para passear. Há muitas outras crianças da minha idade aqui. Fiz 13 anos em outubro. Crescemos juntos e sempre jogávamos queimada no beco sem saída, ou perambulávamos de varanda em varanda no verão. Esse foi um bom lugar para crescer. Tenho idade o suficiente para perceber isso. E há apenas 2 coisas estranhas aqui: a noite assobiando e a boa sorte. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu disse, não conseguia nem ouvir do meu quarto. Mas a mamãe e o papai não gostam de falar sobre isso, então eu parei de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e calmo. Ele tem sotaque desde que se mudou para os Estados Unidos quando era criança. A família dele, meus avós, eles são das ilhas. É assim que eles chamam. O meu pai, a única vez que ele não está tão calmo é quando o assobio aparece. Ele fala um pouco mais rápido, então os olhos se movem mais rápido, e ele nos diz para não pensar muito nisso e sempre lembrar a única regra. A grande regra: não tente olhar para fora quando o assobio passar. Não que pudéssemos olhar, mesmo se quiséssemos. Sabe, tem venezianas do lado de dentro de cada janela. Pedaços grossos de lona pesada que descem da parte superior e se prendem na parte inferior da moldura da janela. Cada trava ainda tem uma pequena fechadura, do tamanho do que você encontraria em um diário. Meu pai tranca as venezianas todas as noites antes de irmos para a cama e mantém a chave em seu quarto. A minha mãe, eu não sei o que ela pensa sobre o assobio. Eu já a vi na sala de estar antes, às 3h03, quando o som começa. Eu poderia vê-la se abrisse minha porta apenas alguns centímetros para espiar. Ela não tá lá fora com frequência. Pelo menos eu não a peguei assim. Mas 1 ou 2 vezes por mês, acho que ela se senta lá em nosso grande sofá vermelho, apenas ouvindo. O assobiador tem a mesma melodia, todas as noites. É alegre. Lembra como eu disse que há 2 coisas estranhas sobre onde eu moro? Bem, além do nosso assobiador noturno, todos na minha vizinhança têm muita sorte. É difícil de explicar, e meu pai também não gosta que falemos muito sobre essa parte. Mas coisas boas parecem acontecer muito com as pessoas por aqui. Normalmente são coisas pequenas: ganhar um concurso de rádio, ou conseguir uma promoção inesperada no trabalho, ou encontrar algumas pontas de flecha enterradas no quintal. Você sabe, o tipo autêntico. O tempo sempre tá muito bom e não há crime, e os jardins de todos florescem ainda mais no outono. 1 milhão de pequenas bênçãos, ouvi minha mãe dizer sobre morar aqui. Mas a principal razão pela qual ficamos aqui, porque nos mudamos para cá em primeiro lugar, é a minha irmã, Nola. Ela nasceu muito doente, algo com seus pulmões. Não pudemos nem mesmo trazê-la para casa quando ela nasceu, apenas visitá-la no hospital. Ela era tão pequena. Eu me lembro. Pequena até em comparação com os outros bebês. Uma máquina precisava respirar por ela. Mudamos para nossa casa aqui para ficar mais perto do hospital. Assim que nos mudamos para cá, Nola começou a melhorar. Os médicos não conseguiram descobrir,
Eles atribuíam isso ao que quer que estivessem fazendo, mas todos nós poderíamos dizer que eles estavam confusos. Mas meus pais sabiam. Até eu sabia que a melhora de Nola era apenas mais uma das milhões de pequenas bênçãos que recebíamos por morar em nossa vizinhança. Então, é por isso que ficamos, mesmo depois de descobrirmos isso. Para cada pequeno milagre que acontece aqui todos os dias, de vez em quando, algumas coisas ruins acontecem. Mas só acontecem se você procurar o assobiador. Sabe, o nosso bairro tem um comitê de boas-vindas. Eles aparecem com uma caçarola de macarrão, uma cesta de presentes e uma pasta de papel manilha, sempre que alguém novo se muda. Eles são muito amigáveis. 4 pessoas apareceram quando nos mudamos, 7 anos atrás. O comitê bateu papo, me deu uma barra de chocolate Snickers e se revezou segurando Nola. Foi sua primeira semana fora do hospital, então eles foram extremamente cuidadosos. Em seguida, o comitê pediu para falar com meus pais em particular. Então fui enviado ao meu quarto, onde ainda conseguia ouvir quase todas as palavras. O comitê de boas-vindas contou aos meus pais como a vizinhança era. Realmente excepcional. Um tipo difícil de explicar. E então, eles contaram aos meus pais sobre o assobio ainda mais difícil de explicar, que acontecia todas as manhãs, às 3h03, e terminava no tique exato das 3h05. O grupo, nossos novos vizinhos, avisou meus pais que o assobio era silencioso. Nunca nos faria mal ou nos machucaria, desde que não procurássemos o que estava fazendo o som. Essa parte eles enfatizaram e eu empurrei meu ouvido na porta, me esforçando para ouvi-los. A sorte das pessoas que procuravam o assobiador mudava, às vezes de forma trágica. Uma nuvem negra pairaria sobre qualquer um que olhasse. Qualquer coisa que pudesse dar errado, daria. O envelope pardo que o comitê trouxe continha recortes de jornais, histórias sobre acidentes de carro e vidas arruinadas, mortes em público e acidentes estranhos. Nem todo mundo morre, ouvi o chefe do comitê dizer ao meu pai, mas a vida sai deles. Mesmo se eles viverem, não haverá luz neles nunca mais. Nenhuma presença. A minha mãe, eu poderia dizer que ela não estava levando isso a sério. Ela ficava perguntando se isso era alguma brincadeira que eles pregavam em novos vizinhos. A certa altura, a minha mãe ficou brava. Acusou o comitê de tentar nos assustar para sair de nossa nova casa. Perguntou se eles eram racistas por meu pai ser das ilhas. Meu pai a acalmou. Disse que poderia dizer que nossos vizinhos eram sinceros e que estavam apenas tentando nos ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo esse tipo de história de sua mãe e que sabia que coisas estranhas andavam entre nós. Algumas dessas coisas estranhas eram boas e outras ruins, mas a maioria era apenas diferente. Depois que o comitê saiu, papai foi até a loja de ferragens, comprou as cortinas de lona, as travas e as fechaduras, e as instalou em todas as janelas da casa depois do jantar. Naquela primeira noite em nossa nova casa, saí sorrateiramente do meu quarto às 3 da manhã, apenas para encontrar meu pai acordado, sentado no sofá da sala, segurando minha irmãzinha. Meu pai ergueu o dedo em um movimento de shh, mas deu um tapinha no sofá ao lado dele. Eu me sentei e esperamos. Exatamente às 3h03, ouvimos o assobio. Veio e foi. Como disseram os nossos vizinhos, o assobio retorna a cada noite e não olhamos. E assim, desfrutamos de nossas milhões de pequenas bênçãos todos os dias. Nola respira sozinha e se tornou uma garota forte e inteligente. Meu pai até se juntou ao comitê de boas-vindas. Não recebemos novos vizinhos com frequência, porque alguém iria querer sair. Mas quando uma nova família se muda, meu pai e o comitê trazem caçarola de macarrão, uma cesta de presentes e a pasta de papel manilha.
Sempre posso dizer, pela expressão no rosto do meu pai quando ele volta, se a família levou o comitê a sério, ou se teríamos novos vizinhos em breve. Não faz muito tempo, uma família se mudou para o nosso lado. A proprietária anterior, a senhora Maddie, faleceu aos 105 anos. Ela viveu uma vida longa e boa. Nossos novos vizinhos pareciam se encaixar perfeitamente. Eles acreditaram no comitê de boas-vindas. Seguiram o conselho do meu pai sobre as venezianas, já que tinham um filho pequeno. Quaisquer que fossem os recortes de jornal naquele envelope pardo, quaisquer que fossem as evidências, meu pai nunca nos deixou ver. Mas imagino que deve ter sido muito convincente, já que nossos vizinhos não se deram bem durante o primeiro mês. Uma noite, quando nossos vizinhos tiveram que deixar a cidade, eles enviaram o seu filho, Holden, para ficar conosco. Ele tinha 12 anos, um ano abaixo de mim na escola. Eu não o conhecia bem antes daquela noite, mas assim que seus pais o trouxeram depois do jantar, eu percebi que seria um momento ruim. Você sabe quem tá sempre lá fora assobiando todas as noites? Holden perguntou no momento em que os adultos saíram da sala. Nós três estávamos sentados na sala, algum filme da Disney passando ociosamente na televisão. A minha irmã e eu trocamos um olhar. Nós não falamos sobre isso, eu disse. Acho que é aquele estranho que mora na grande casa amarela da esquina, disse Holden. O Sr. Tolles? A minha irmã perguntou. De jeito nenhum, ele é muito legal. Holden encolheu os ombros. Deve ser um psicopata assassino, então. Nola ficou tensa. Nós não falamos sobre isso, eu repeti. Anda, vamos pro meu quarto jogar Nintendo. Passamos as próximas horas jogando, comendo pipoca e depois assistindo filmes. Uma típica festa do pijama, mas eu podia ver que Holden estava ficando impaciente. Depois que meus pais nos desejaram uma boa noite, trancaram as cortinas e foram para a cama, Holden se levantou de seu puff e foi até onde Nola e eu estávamos sentados na minha cama. Você já tentou olhar? Ele perguntou. Tá quase na hora. Como a maioria das festas do pijama, nós convenientemente ignoramos qualquer sugestão de hora de dormir. Eu fiquei chocado ao ver que ele estava certo. Eram quase 3 da manhã. Eu suspirei. Ai, nós não... Sabe, eu não posso. Não posso nem tentar olhar porque meu pai tranca as persianas todas as noites e esconde a chave. Ele continuou, me ignorando. O nosso pai também, disse Nola. Não, respondeu Holden. Não, ele não faz isso. Você ouviu fazer isso? Eu disse, um pouco mais cortante do que eu queria soar. Holden sorriu. Seu pai tranca as cortinas, sim, mas ele não esconde a chave. Ele o mantém no seu chaveiro normal. E daí? Eu perguntei, preocupado por já saber o que ele diria a seguir. Porque eu percebi que meu pai não se incomodava mais em esconder a chave, depois de todos esses anos. Porque ele sabia que levamos isso a sério. E então, depois que seu pai trancou, mas antes de seus pais irem pra cama, eu fui ao banheiro. E no meu caminho, eu posso ter espiado seu quarto e posso ter visto o chaveiro do seu pai na sua mesa de cabeceira. E talvez eu tenha pegado e emprestado a chave para as cortinas. Nola e eu olhamos e seu sorriso aumentou. Você tá mentindo, eu disse. Holden encolheu os ombros. Você pode verificar se quiser. Basta abrir a porta dos seus pais e olhar. Você vai ver o chaveiro dele bem ali, na mesa de cabeceira. Fica aqui, eu disse a ambos. Não move um músculo. Eu corri para o quarto dos meus pais, mas hesitei na porta. Se Holden não estivesse mentindo, meu pai ficaria com raiva. Eu estava com medo de pensar nisso, mas mais medo de uma janela aberta com um assobiador do lado de fora. Abri a porta a apenas 1 centímetro e olhei para dentro, mas estava escuro demais para ver. Respirando fundo, entrei na sala. 2 passos no escuro, eu congelei. O assobio começou e eu podia ouvir claramente do quarto dos meus pais.
Eu nunca percebi, mas eles devem ter ouvido o som todas as noites desde que nos mudamos para casa. Eles nunca nos contaram. Eu não acho que poderia ter dormido durante isso. Eu fiquei lá, ouvindo o assobio se aproximar, sem saber se eu deveria acender a luz ou chamar meu pai. Sons suaves da sala de estar me trouxeram de volta à realidade. Nola! Eu gritei, correndo para fora do quarto dos meus pais. Holden e Nola estavam parados perto da porta da frente ao lado de uma janela. Holden não estava mentindo. Eu podia vê-lo mexendo na fechadura de uma das persianas. Eu ouvi um clique. Ele tinha a chave. Holden soltou uma risada rápida. Nola estava ao lado dele, curvada com medo, mas talvez curiosa. O assobio estava bem fora de nossa casa agora. Acho que fiz um som. Gritei. Eu não consigo me lembrar. O tempo parecia congelado. Os ponteiros do relógio cravados no rosto. Mas eu me encontrei em movimento. Não sou rápido. Nunca fui atlético. De alguma forma, porém, cobri o espaço entre mim e Nola em um momento. Meus olhos estavam fixos nela. Mas ouvi Holden puxar a cortina totalmente para baixo para que pudesse se soltar. Eu ouvi um estalo começar a subir, e ouvi o assobio do outro lado da janela. Mas eu tinha meus braços em volta de Nola e nos virei para que ela ficasse de costas para a janela. Ao mesmo tempo, fechei os olhos com força. A cortina se abriu. O assobio parou. Senti Nola tremendo em meus braços. Não olha, tá? Eu disse a ela. Não se vira. Estávamos posicionados de forma que ela ficasse voltada para o corredor e eu voltado para a janela. Meus olhos ainda estavam fechados. Eu a senti acenar em meu ombro. Estendi a mão com o braço que não segurava Nola e tentei tocar Holden. A minha mão roçou o seu braço. Ele estava tremendo mais do que Nola. Holden, eu perguntei. Apenas silêncio. Passei por ele e cuidadosamente procurei a janela, os olhos ainda fechados. O vidro estava frio contra a ponta dos meus dedos, mais frio do que deveria estar naquela época do ano. Passei minha mão pela janela, procurando o cordão da cortina. O vidro começou a ficar mais quente quanto mais longe eu chegava, e havia um zumbido suave, voltando para as pontas dos meus dedos. Tentei não pensar no que poderia estar do outro lado da janela. E finalmente, toquei a corda e fechei as cortinas. Eu abri meus olhos. Na penumbra que vazava da cozinha, pude distinguir Holden, pálido e pequeno, olhando para a janela, agora fechada. Holden, eu perguntei de novo. Ele se virou para mim e gritou. Tudo se tornou um turbilhão de movimento. As luzes ganharam vida no corredor. Depois, na sala de estar. Os passos dos meus pais bateram no chão de madeira. Eu não me virei para olhar para eles. Meus olhos estavam colados em Holden. Ele estava pálido. Tinha mordido o lábio com tanta força que havia uma fina linha vermelha de sangue escorrendo pelo queixo, e ele se molhou. O que aconteceu? O meu pai perguntou atrás de mim. Eu consegui girar para longe de Holden e olhar para trás. Ele olhou. Eu nunca tinha visto meu pai assustado antes, mas vi naquela noite, naquele momento, um terror antigo e feio costurado em seu rosto. O medo de um pai. Só o Holden? Ele murmurou para mim. Eu balancei a cabeça que sim. Meu pai soltou um suspiro. Ele parecia tão aliviado que quase esperei que ele aplaudisse. Mas então ele se virou para Holden e o rosto do meu pai mudou. Eu me perguntei se ele se sentia mal ao sentir bem por Holden ser o único que parecia visto, e houve uma batida na porta. Todos nós congelamos. Holden choramingou. Não atende. A minha mãe disse. Ela estava no limiar do corredor. Sempre achei que ela era uma cética e apenas brincava com meu pai sobre as janelas e o assobiador, mas naquela noite éramos todos crentes.
Percebi que meus pais seguravam tacos de beisebol que deviam ter tirado do quarto. A batida veio novamente, um pouco mais alta dessa vez. "Por favor, não abre a porta", sussurrou Holden. Meu pai foi até ele e o abraçou forte. "Nós não vamos abrir", meu pai prometeu, ainda segurando o bastão. "Nada vai entrar aqui essa noite." Dessa vez, a batida foi forte o suficiente para sacudir a porta. Holden gritou novamente e Nola agarrou meu pescoço com os braços. A minha mãe se aproximou e se ajoelhou ao nosso lado, envolvendo minha irmã e eu. "Chama a polícia", a minha mãe sussurrou para o meu pai. As batidas pararam instantaneamente. Meu pai olhou por cima do ombro para nós. "Você acha que..." Ele foi interrompido por batidas frenéticas que terminaram em um educado "Polícia!" Algo disse do outro lado da porta. A voz de fora soou exatamente como minha mãe, como um papagaio repetindo as palavras dela. "Polícia! Liga a polícia! Polícia!" A minha mãe nos puxou para mais perto. "Polícia! Polícia! Polícia! Por favor! Polícia! Polícia!" Eu a ouvi sussurrar. "Eu não acho que ligar para eles vai ajudar", disse meu pai. "Como vamos saber que são eles que estão na porta?" As batidas voltaram com mais força do que antes. A porta tremeu. E então, parou. Depois de um longo momento, ouvi a batida de novo, mas vinha de nossa porta dos fundos. Todos nós nos viramos juntos para a porta dos fundos, mas as batidas imediatamente voltaram para a porta da frente. Da frente para trás, de trás para frente, alto e depois baixo, e em seguida, alto novamente. De repente, o som estava vindo de ambas as portas ao mesmo tempo. Golpes fortes e pesados como uma marreta. E então, algo começou a bater contra todas as janelas da casa. Depois, contra as paredes. Era como se estivéssemos vivendo dentro de uma bateria com dúzia de pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Ou éramos uma tartaruga e algo estava tentando nos arrancar de nossa carapaça. "Para!" Holden gritou. A batida morreu. "Eu não vou contar", disse Holden, olhando para a porta. "Eu prometo que eu não vou contar. Eu prometo que eu não vou contar para ninguém o que eu vi. Por favor, vá embora." Esperamos quase um minuto. Então, nós ouvimos uma suave batida vindo da janela que Holden tinha olhado antes. Holden começou a chorar, soluçando como um prisioneiro assistindo a forca sendo construída fora de sua cela. Meu pai o segurou, acariciou seu cabelo, mas nunca mentiu para ele. Nunca disse que as coisas ficariam bem. As batidas na janela continuaram pelo resto da noite. Ficamos amontoados na sala de estar por não sei quanto tempo. Eventualmente, minha mãe tentou levar as crianças para o meu quarto enquanto meu pai ficou para vigiar a porta. Mas no segundo que nos mudamos para o meu quarto, a batida voltou. Tão alta que foi impossível ignorar. Eu estava com medo de que a porta não aguentasse. Voltamos para a sala e as batidas pararam. Apenas a batida na janela permaneceu. Nenhum de nós dormiu naquela noite. As batidas pararam por volta das 7 da manhã. É mais ou menos quando o sol nasce aqui. Esperamos mais 2 horas antes que meu pai abrisse as cortinas de uma janela. Ele fez todos nós voltarmos para o quarto dos meus pais primeiro. Eu o ouvi abrir a porta e depois voltar. "Ok", ele nos disse. "Está feito." Os pais de Holden voltaram na hora do almoço. A minha mãe e meu pai acompanharam Holden até sua casa e todos eles entraram por um bom tempo. Nola e eu assistimos da janela. Ela ficou grudada em mim o dia todo, bem ao meu lado, às vezes segurando minha mão. Quando meus pais voltaram, pareciam sombrios, mas não quiseram nos dizer o que disseram à família de Holden. Era um domingo, então todos nós passamos o dia juntos, pedimos pizza e assistimos filmes.
Naquela noite, todos dormiram no meu quarto. Nola e minha mãe na cama comigo, meu pai em uma cadeira que ele puxou. Não houve nenhuma batida naquela noite ou em qualquer noite desde então. Não vimos muito Holden ou seus pais pelo resto da semana, mas na quinta-feira havia um caminhão em movimento na garagem. Nola e eu os vimos fazendo as malas a tarde inteira depois da escola. O que mais me impressiona é como Holden e seus pais pareciam cansados. Todos os três tinham a mesma palidez, bocas sombrias e olhos sem luz, mesmo do outro lado da rua. Percebi que algo estava muito errado. Holden e sua família partiram antes do pôr do sol. Eu me lembro do que o comitê de boas-vindas original disse aos meus pais quando nos mudamos. Nem todo mundo que olha para o assobiador morre, mas mesmo aqueles que vivem têm a luz apagada e o resto de suas vidas estão cheias de infortúnios. 1 milhão de pequenas tragédias. Eu acho que os pais de Holden devem ter olhado, seja para confortá-lo se eles não acreditaram, ou compartilhar o fardo se eles acreditaram. Eu vejo Nola há alguns dias, feliz, jovem e viva, e me pergunto se eu teria sido mais lento se ela tivesse olhado pela janela naquela noite. Eu teria olhado também para confortá-la, para compartilhar esse fardo. Eu estou feliz por não ter que descobrir. Ainda moramos naquela casa, naquele bairro. Ainda ouvimos o assobio passando todas as noites. As bênçãos, a sorte, as coisas boas aqui são boas demais para partir. Mas nós tomamos cuidado. Não temos mais amigos para passar a noite e meu pai esconde a chave das cortinas muito bem. Não que eu tenha ido procurar. Existem algumas coisas que você simplesmente não precisa procurar. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.